100% certo che eu não sou um gênio, mas ao mesmo 100% certo que não sou tonto. O senhor espera um jogo muito duro? O que o senhor espera para o nosso domingo? O que a gente pode esperar? A este punto da Copa todos os jogos são duros. Quando é o Hum, mata-mata entram muitos fatores, não só aspecto técnico, a estratégia, mas também aspecto mental. uhum. Então, tendo em conta que a Noruega é uma boa equipe com jogadores muito bons, Alan é dos melhores delanteros do mundo, então sempre é difícil. A verdade é que somos confiantes que pode sair um bom jogo. O senhor já teve jogos em que o senhor estava comandando equipes que ganharam e que perderam quando o Haaland estava, né? Não, jogamos, encontrei quando estava em Nápoles, jogamos quando ele estava em Salzburg e depois os enfrentamentos contra o Manchester City quando eu estava no Real Madrid. Uhum. Jogador muito forte, muito conhecido. Sim. O que o senhor falou para o Gabriel Magalhães fazer contra ele? Porque é o Gabriel que vai marcá-lo, não é? Bom, aspetto tático, não jogamos com marcagem individual, só Hum. é uma defesa coletiva. Obviamente, Gabriel está mais posicionado perto dele, però a defesa tem que ser mais coletiva e não só individual. É o trabalho que estamos fazendo em um ano, então Gabriel pode contar sobre a ajuda dos outros. O Gabriel conhece ele, né? Porque também já teve confrontos com ele, né? Pelo... E jogaram o último, pelearon a Premier League con Arsenal no enfrentamento que Alan marcó. Ma nos focamos no jogo contra Noruega, no è focalizzato non sobre Alan, è focalizzato Uhum. sobre Noruega, che è un equipo che tiene struttura, buona strategia, un allenatore esperiente. Então, o jogo está focalizado em lo que temos que fazer contra eles. Que outros desafios esse jogo, essa seleção É, tem para nós? Qual é a qualidade dela que nós temos que ter preocupação? è un equipo físico, bien organizado a nivel defensivo, porque o treinador está trabajando muy bien ahí en ese aspecto, es un treinador experiente en este aspecto, entonces un equipo muy bien organizado a nivel defensivo, muy fuerte na bola parada, por Quer ejemplo. dizer, o que explica? Quer dizer, o Brasil está com muitos jogadores lesionados, teve muitas lesões ao longo desse processo. Isso atrapalhou muito seus planos? Escolhemos 26 jogadores também para substituir jogadores que se podem lesionar. Sim. Tivemos lesões antes da convocação, tivemos lesões, por sorte, Rafinha está recuperando, Paquetá Uhum. precisa um pouco mais de tempo, pero esto es parte do fútbol, não é que é parte do fútbol porque a intensidade do jogo agora é muito alta e os Uhum. jogadores habitualmente é bastante fácil que se possam lesionar. Eu queria falar um pouquinho dos jogadores. O Neymar. O senhor falou, depois do jogo com o Japão, que o senhor guardou ele para prorrogação. Para o próximo jogo, o senhor vai fazer a mesma coisa contra a Noruega? Ele vai ficar esperando para um momento mais difícil, para prorrogação? Ou ele já entra, ele já está 100% para entrar e jogar Ah, 90 minutos? a coisa importante é que ele pode jogar, quanto tempo pode jogar, ninguém sabe quanto tempo pode jogar, porque ele tem a experiência para a manejar a situação do jogo, os minutos, o ritmo, então ele pode jogar. Então, quando eu penso que a equipe precisa dele, lo vou meter. Ele pode jogar 90 minutos, ele está preparado já para jogar Ele 90 pode minutos. jogar 90 minutos, sim. Ele já pode. Ele tá. O senhor disse numa entrevista que eu vi no passado que todos os jogadores, o senhor diz isso, né? Quando fica no banco, às vezes o jogador confunde a pessoa com o técnico e no dia seguinte não cumprimenta o técnico, né? Como que o Neymar tá convivendo? Ele tá conformado de ficar no banco?
Ele acho que não está conformado, mas está comportando muito bem, porque se está treinando muito bem, é muito respeitoso, muito amado, muito querido dos companheiros. É um caráter importante na equipe, porque ele tem a qualidade, pessoa humilde, então estou muito contente com ele. Obviamente ele quer jogar porque sempre jogou, mas isto é, Ele pede pro senhor? Ele pede? Me no, no coloca? pede, no pede, pero quiere jogar. Es bastante claro. Esto es una cosa positiva para un jugador que que no puede estar contento ficando no banco. Agora, mister, o Neymar era para ser o craque desse Mundial, se tivesse em campo, e quem acaba hoje sendo o craque é o Vini Júnior. O senhor concorda com essa minha observação? Vini Júnior é um jogador Com muito a saída do importante. Neymar, ele ficou o craque da seleção. Eu acho que não precisamos que eu acho que a seleção não precisa crack. Pode ser a torcida precisa um crack, mas aqui na seleção não precisamos crack, porque precisamos jogadores de alto nível que possam ajudar a equipe. Uhum. Agora, falando do Vini Júnior, tem uma outra coisa que eu queria abordar com o senhor, que é sobre os sentimentos do técnico, né? O senhor, certa vez, disse que os problemas dos jogadores, do Vini Júnior, o senhor estava falando, fora do campo, são. O senhor é técnico, o senhor não é pai, nem irmão. Porém, a gente vê muitas cenas carinhosas do senhor com ele, com outros jogadores também. Essa relação, assim, um pouco paternal, ou de irmão mais velho, ou paternal mesmo, ela não acaba acontecendo? Mesmo que o senhor queira ser o técnico, isso não acaba acontecendo? Essa relação mais. Especialmente Ah, com os jogadores mais jovens? Hay, tem relación entre técnico y jugador, tem relación entre las personas. Son dos cosas diferentes que pueden caminar al mismo tiempo. Io puedo tener una relación personal muy buena con él, e la tengo, Com porque o Vini? eu gosto dele, eu gosto do caráter dele, que é um talento excepcional, ma muito humilde. Entonces, esto es la llave del éxito de Vinicius, que es humilde con un talento extraordinario. Quando ele sofreu racismo, o senhor estava, inclusive, como treinador dele, o que o senhor sentia? Não a sua posição contra o racismo, mas aquilo doía no senhor também? Porque é muito dolorido, né? Uma pessoa sofrer um ato de racismo no nível ¿Sí? que ele sofreu, inclusive. Como é que o Era senhor sentia? la única manera para apoyarlo, ayudarlo, ha sido estar perto de él en este momento, de todo lo que necesitaba. Yo creo que la campaña que Real Madrid, que todo el club fez para ayudar a Vini para salir de este problema, ha sido una campaña muy positiva. Y todo el mundo estaba perto de él. Viralizou também aquele gol que a gente quase morreu, os torcedores brasileiros, e o senhor tranquilo. Por dentro, como é que o senhor fica de verdade? Yo no puedo correr porque me rompo hoyuelo, se corro, porque tengo 67 años, entonces no puedo correr como hacen los otros. Y también pienso que el juego nunca se acaba. Para mí, cuando marcó Martinelli, el juego no estaba acabado, faltaban minutos, entonces yo no puedo... ¿Por qué me pasó? Me pasó muchas veces que un juego que pensaba acabado eh, salió mal. Yo podría celebrar cuando termina el juego, Uhum. pero es más cuando termina el juego que, como contra el Japón, es más el alivio que la felicidad. O senhor, quando está muito sufoco, o senhor reza? Rezo. O senhor reza? O senhor tem algum momento de oração? Nós somos muito Eu sou católicos. católico, Eu sei. mas eu acho que Deus tem outro problema que pensar. O senhor, o senhor fica com raiva de jogador que pede o gol, como o torcedor fica? Não, eu não fico com raiva, porque joguei a futebol, entendo que se pode falhar. O que que um Eu, jogador. Hum, eu tenho raiva quando o jogador não luta. Quando o jogador hum. luta, também se falla, não importa. L'errore é uma componente do jogo.
Agora, o senhor, quantos chicletes o senhor come durante uma partida tensa? Quantos chicletes o senhor comeu no jogo contra o No Japão? sé, no sé. Contra el Japón no mucho porque olvidado, ¿cómo se dice? Es que sí, es que sí. Es que sí, no vestuario. Entonces no comí chicletes como en Japón. O Hendrick distribuiu o seu chiclete para os jogadores, é No, no, verdade? no eran meo, no eran meo. Agora é o seguinte, nesse jogo, às vezes assim, quando um jogo está muito no sufoco, o importante não é só trocar jogadores eventualmente, mas é mudar a cabeça de quem está em campo, né? O que que o senhor falou para os jogadores no intervalo, no vestiário, no intervalo do jogo? Nada, confiante, no tener presa de marcar goles, porque el gol se iba a marcar, ser confiante y ser resiliente. Uhum, Estar uhum. preparado a todo lo que puede pasar. Yo acho que el trabajo fuerte que ese equipo fez en este periodo, que mudó a cabeza, ¿no? Ahora parece un equipo más confiante, con menos ansiedad no juego. Eh, yo acho que el trabajo feito para todos ha sido un buen trabajo. Como é que é o impacto sobre os jogadores dessa cobrança extrema do torcedor brasileiro? Por exemplo, o Casimiro, no dia, o senhor obviamente estava fazendo uma coisa mais importante, né, do que nós aqui, mas o Casimiro estava sendo muito criticado, marcou o gol, virou Deus, né? Aí até as brincadeiras eram, nunca critiquei, maravilhoso, gigantesco. É, qual é o impacto sobre os jogadores dessa pressão que a gente exerce? Yo creo que el jugador tiene presión, obviamente, tiene presión porque Brasil es un país especial en ese sentido. La Uhum, presión que un jugador puede tener con la camiseta do Brasil es diferente da otro tipo de presión y otro tipo de selección. Los jugadores como Casimiro, que tienen 1000 juegos, eh, tiene o carácter para soportar todo este tipo de presión. uhum. No preocupa se Casemiro hace un error. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer para salir. O torcedor brasileiro, tem até uma brincadeira aqui, né, que estão fazendo, que eles devem ter mostrado para o senhor. Se eu fosse técnico, eu tirava esse, tirava aquele, mas talvez por isso eu tenho que acordar às 5 da manhã para trabalhar, e o Ancelotti Tiene e razón. outros e outro de um torcedor falando, eu tenho que começar a me conformar que o Ancelotti, o Mister entende mais de futebol do que eu. O torcedor brasileiro ele é muito prepotente, assim, acha que sabe mais que o técnico, ele é muito fanático, comparando com o torcedor de outras partes do mundo que o senhor lidou. Nós somos pior, No, mais chatos. en Italia se dice que todos los hombres quieren ser treinadores y todas las mujeres quieren ser arquitectos. Entonces, es así. É assim em todo lugar do mundo. Yo no sé si entiendo o no entiendo de fútbol, esto no lo sé. Ma también no hay ninguém que me puede judicar si yo entiendo o no entiendo. La única cosa cierta es que yo he preparado más de 1400 juegos. O senhor já? Y ninguém, no solo una persona preparó más juegos que yo. Después puede ser que no es suficiente preparar un juego para entender de fútbol. Pero preparar 1400 juegos es una buena experiencia. Y ninguém no mundo preparó 1400 juegos, aparte uno, Alex Ferguson, que preparó más de 2000 juegos. Depois dele é o senhor. Sí. Entonces, yo obviamente acepto consejos por parte de todo el mundo, pero lo único que podría ser más indicado para darme consejo sería Alex Ferguson. O senhor consegue andar na rua no Brasil? O senhor consegue ir na praia? Ou o senhor Sí, sai na porta de bueno, casa e o torcedor e as pessoas já começam a abordar o senhor? sí, tengo que cuidar, pero la verdad es que el pueblo brasileño es muy respetuoso. Entonces, yo voy al Uhum. restaurante, a Río, voy a la playa, piden foto, pero con mucho respeto. Mister, o senhor
era auxiliar técnico em 1994 da seleção italiana, quando a seleção perdeu para o Brasil. O senhor conheceu o jogo do Brasil no seu auge, né? O senhor viu de perto. Sì. Ahn, o futebol brasileiro, o senhor comparando aquilo que o senhor viu em 1994 dentro do estádio e o que o senhor encontrou quando o senhor chegou aqui no Brasil, o futebol brasileiro ficou muito para trás. A gente ainda pode ser um celeiro de talentos, uma potência do futebol? Bueno, lo que tiene el Brasil que no tiene ningún es la formación de los talentos. Es un Uhum, país que forma muchos jugadores. No está formando Hendrik, Estevao, jugadores muy jóvenes, joven, con un talento extraordinario. Porque forma, el talento es una genética y se forma por la estructura del país, por la cultura, por la tradición, uhum, por toda esta combinación de cosas que forman este tipo de talento. El talento 30 años no era suficiente para ganar, a hoy o talento só no es suficiente. Tú tienes que uhum, apoyar, ayudar o talento con a profesionalidad, o conocimiento, aspecto físico, muchas cosas, a seriedad, uhum, o uhum. carácter, para que o talento pueda marcar a diferencia. O senhor não pode falar quem vai estar no próximo jogo, mas o senhor está contratado para o próximo Mundial também, né? Que Sí. talentos o senhor acha que estarão com o senhor? Ryan, Hendrick, Estevan, quem que o senhor citaria que Bom, possivelmente vão até 2030 com o a senhor? nova geração é uma geração muito boa, tendo em conta os jogadores que estão aqui, como Hendrik, Estevão, mas também Vinícius, lo que não estão lesionados, Rodrigo, Estevão, Militao, jogadores que são muito jovens. Não é que os jogadores que são parte deste grupo, muitos destes jogadores estarão também no próximo Mundial. Uhum. Ótimo. E eu queria saber também, o senhor falou de jogadores, antigamente como era, só o talento bastava, hoje tem que ter muito mais coisas. Tem uma outra diferença também que eu queria colocar para o senhor. Antigamente a gente, pegando reportagens, vê que o salário dos maiores craques era 150 mil, 200 mil. Eram pessoas que ganhavam bem, mas pessoas normais. Hoje, os grandes jogadores, se pegar o Messi, Cristiano Ronaldo, que o senhor treinou, são milionários entre os mais ricos do mundo. Isso muda a relação do técnico com essas pessoas que são milionárias e que talvez nem precisem estar ali mais, né? Mudou muito Não, essa coisa do futebol ter virado essa máquina de fazer dinheiro? a relación técnico-jogador no muda, porque o treinador non é que mira o salario do jogador. O jogador ten que dar información, o treinador ten que dar información ao jogador. O lo que muda é a relación persoal. A relación persoal é o E tamén é a mesma coisa com meus filhos. São de outra geração. Eu tenho que adaptar-me à nova geração, à exigência da nova geração. É bastante normal. Adaptação. É Uhum, uma das qualidades mais importantes do treinador. Adaptar-se. uhum. O senhor já falou que o técnico é uma figura frágil do futebol, mas necessária. Por que frágil? Frágil. Por quê? Frágil porque o éxito é dos jogadores e a culpa é do treinador. Sim, sempre. Por esto é o anillo mais débil, não? Aham, aham. Agora, eu sei que a gente está se encaminhando. Porque se pode dizer, mas que passava se não ganávamos a Japão? Que podia passar con la no substitución de Casemiro e la entrada de Martinelli? De chi era la culpa para você? A mía, ¿no? Sim. Uhum, uhum. Entonces, esto yo lo entiendo perfectamente y por esto quiero mantener mucho equilibrio Certo. en esto, que no soy 100% cierto que no, yo no soy un genio.
ma ao mesmo 100% certo que não sou tonto. Qual que é o preço de comandar uma seleção que é pentacampeã, porém não ganha há 24 anos? Se não ganhar agora, vão ser 28. É, qual é a diferença de comandar esta seleção, e os clubes? Ou todo jogo é uma coisa de vida ou morte? É como os atores de teatro que falam que a peça é sempre a peça como se fosse primeira e última. Todo verdad que hay presión, que 24 años, pero al final, eh, mm, al final para mí es una honra estar aquí, treinar a selección brasileña, y por el feito que es una honra, acepto todas las críticas posibles. A mí me da las críticas, me da igual porque estoy honrado de estar aquí. Certo. Miser, o senhor também falou numa entrevista, 5 meses antes de começar a Copa, que as seleções que o senhor imaginava favoritas eram França, Argentina, Portugal, Brasil, Espanha, Inglaterra. O senhor segue mais ou menos achando que é isso? Y más o menos es así, más o Sim. menos es así. Ah, Holanda salió mal la Copa del Mundo, Alemania también, porque es una Copa del Mundo muy equilibrada. Uhum, uhum. Sim. A camisa amarela não impõe mais aquele respeito que as pessoas tinham? Está tudo mais equilibrado hoje? É isso também? Sí, esto es fútbol moderno, sí. Está más equilibrado, no hay. Creo que todos los equipos han evolucionado a nivel estratégico, a nivel físico. Todos los equipos, a selección están bien preparadas. Agora, para a gente já ir finalizando, o senhor está no Brasil, todo estrangeiro que vem para o Brasil é curioso de falar, olha, nos brasileiros o que mais me chama atenção é isso, é aquilo. Tem muitos vídeos que falam que o brasileiro, quando está numa festa, vai se despedir, em vez de dizer tchau, vai até a porta, depois vai até o elevador, aí desce do elevador, aí vai até a porta do carro, volta pro elevador porque esqueceu a bolsa, sobe de novo, fica mais 3 horas. Que coisas do brasileiro que chamaram a sua atenção? Tirando o torcedor, o brasileiro, a nossa alma. Yo acho que el Brasil es un país muy humilde, muy humilde. Eu que fui por primera vez al carnaval, ¿no? Uhum. Para mí carnaval ha sido muy claro explicando, o carnaval explica muy bien que o povo brasileiro alegre, muito alegre, le gosta muito a união, muito bem organizado, porque organizar um carnaval não é fácil, é muito humilde, muito humilde. Eu nunca he encontrado até agora um brasileiro arrogante. É bastante raro isso. Estou trabalhando com muitos brasileiros na comissão técnica, médica, físio. Ehm, Ninguém é arrogante aqui. Nem os grandes craques. Nem, Os grandes craques. nem os grandes craques. Não, não encontrei. Não encontrei. Eu posso escolher os grandes craques, que se é arrogante, não vou escolher.